Olá, irmãos, a graça e a paz. Eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus que encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Essa é uma daquelas parábolas de Jesus que nos ensinam a respeito do reino de Deus, mas ela faz parte também da própria proclamação de Jesus a respeito da inauguração desse reino que se inicia com a sua vinda, com o início do seu ministério terreno. Ela é ao mesmo tempo um anúncio e um convite. O anúncio do reino de Deus e um convite para o discipulado de Jesus Cristo. E a própria interpretação que Jesus apresenta para os seus discípulos, ela nos ensina que existem algumas atitudes que podem acontecer, existem possibilidades de atitude na minha e na sua vida em resposta a esse anúncio desse reino que chegou. Mas essas atitudes e essas respostas, elas dependem completamente da primeira parte, que é a nossa resposta ao convite de fazer parte desse reino, do convite ao discipulado de Jesus. Como o próprio Jesus diz, e está registrado lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender-se e crer no Evangelho é condição para se tornar discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é condição para entender a parábola. A primeira semente, a que cai na beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra de longe, que não querem compromisso com a palavra, porque estão longe de Cristo. Essa palavra ela não gera mudança na vida deles. A outra semente, a que cai em solo rochoso, são os que até simpatizam com a palavra, mas não estão dispostos a pagar o preço de ser discípulos de Jesus. A terceira semente, que é a que cai entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas estão tão preocupados com outras coisas, estão tão preocupados com outros assuntos, que para elas aquilo é muito mais importante do que o próprio reino de Deus. E por fim, a quarta semente, a que cai em terra boa, é aquela que são aqueles que ouvem a palavra, recebem essa palavra e se tornam discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Porém, a lição maior dessa parábola não é apenas essas atitudes, mas é a urgência de se tornar discípulo de Jesus, a urgência de ser terra boa, porque a semente ela já foi lançada, a palavra já foi anunciada.
A semente, ela não torna a terra boa, mas ela frutifica em terra boa. A terra tem que ser boa antes de receber a semente, antes para a semente poder frutificar. Note que a gente não está falando aqui de santificação. Isso é um outro processo. A gente está falando de ouvir o anúncio do Evangelho e aceitar o convite do discipulado de Jesus Cristo. Para que a palavra produza transformação em nossas vidas, é preciso primeiro aceitar um convite, arrepender-se e crer no Evangelho. Esse é o convite de Jesus para mim e para você, hoje, nesse exato momento. Arrepender-se e crer no Evangelho. Qual vai ser a sua resposta diante desse convite? Quando Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, eles entenderam claramente que era necessário tomar uma atitude diante daquela proposta que estava sendo apresentada para eles. O Evangelho, a inauguração do reino de Deus, Jesus Cristo, o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Para nós hoje, essa proposta ela continua viva e ela continua ativa e continua sendo como um desafio para mim e para você. Como vai ser o solo do nosso coração? Qual vai ser a nossa resposta? Eu vou ser uma terra fértil, onde a palavra é lançada e cresce e frutifica? Ou eu vou estar preocupado com outras coisas, com outras questões, envolvido em outras situações que possam parecer ser mais importantes ou que tomem o lugar do reino de Deus na minha vida? Faça essa reflexão hoje. Talvez você que já está na igreja há tanto tempo, ou talvez você que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo esse vídeo e nem faz parte ainda da igreja. Ou talvez faz parte, mas não tomou uma decisão. O seu coração é esse solo, é essa terra, onde a palavra está sendo lançada. Você vai estar à beira do caminho, você vai ser o solo rochoso, você vai ser a terra cheia de espinhos, ou você vai ser realmente a terra boa, onde a semente é lançada e frutifica? Para que isso aconteça, é necessário primeiro você responder o convite de Jesus. Você quer se tornar discípulo dele? Se a sua resposta for sim, eu quero orar com você e que Deus te abençoe nesse dia. E que Ele confirme essa sua decisão. E você que talvez esteja revendo a sua decisão e pensando a respeito de como você tem vivido a sua vida, e de como essa palavra tem frutificado ou não na sua vida, eu quero também orar por você para que essa sua decisão de tornar o seu coração uma terra boa seja também abençoada e produzida seja abençoada por Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor anunciou essa palavra a nós. Te agradecemos porque a nós está sendo anunciado, ó Deus, o reino de Deus entre nós. E nós temos hoje a oportunidade de ouvirmos esta palavra, de recebermos esta semente em nossos corações. Que a nossa vida seja uma terra boa, Senhor. Uma terra onde a sua semente que é lançada possa germinar e dar muitos frutos. Que nós sejamos, ó Deus, discípulos de Jesus. Essa é a nossa escolha, essa é a nossa opção. Nós decidimos, ó Deus, ser discípulos, nós aceitamos esse convite. E nós reconhecemos que muitas vezes, mesmo durante a caminhada do discipulado, outras coisas chamam a nossa atenção e tentam roubar o nosso coração. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, que nos alinhe novamente com a Tua vontade, que nos ponha novamente na direção do Teu reino, no caminho que o Senhor Jesus nos ensinou, que possamos andar como Ele andou, que possamos ser verdadeiramente servos, que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus.
e que possamos frutificar, deixar que esta mensagem, esta palavra do reino frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Amém.